Olá, meu caro e minha cara! Então, estamos aqui gravando o primeiro vídeo da revista Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. Bom, se você está chegando agora no canal, você vai observar que de maneira cronológica essas lições estão sendo gravadas depois. Como assim depois? Porque, na verdade, esses vídeos foram gravados dentro do contexto da pandemia que se abateu sobre o mundo inteiro do coronavírus, né, a tal Covid-19. E aí, a partir do momento em que nós ficamos em isolamento social, nós passamos a gravar videoaulas das lições dessa revista. Como nós começamos a gravar, paramos, né, desculpa, de nos encontrar a partir da lição 10, nós gravamos as videoaulas a partir da lição 10, né? Só que foi feita uma pesquisa, depois que nós fomos da 10 até a 24, né, finalizando a revista, e aí eu humildemente perguntei a opinião do pessoal, né? O que eles estavam querendo. Se eles estavam querendo que a gente começasse um novo tema, ou se eles estavam querendo, assim, que eu retornasse para a lição 1 para que a gente tivesse completo todas as videoaulas assim, né, disponibilizadas no YouTube. E aqui está o resultado, né? 86% das pessoas pediram para que nós voltássemos para a lição 1. Então aqui estamos obedientes à maioria, né, a esses 86% aqui que quiseram então que a gente retornasse à lição número 1. Então, essa é a aula inaugural da revista Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. Então eu quero convidar você a essa caminhada em que nós vamos estudar os profetas. Essa primeira aula, ela tem um quê, assim, um tanto quanto mais técnico. Por quê? Porque os profetas são um assunto que, normalmente, quando a gente observa eles serem tratados no púlpito, costumam ser assim, pinça, né? Um texto, até se faz um resgate relativo do contexto, mas normalmente só se trabalha aquele ponto ali. A gente vai aqui, a gente se desafiou a trazer um panorama geral, colocando os profetas não na ordem que está na Bíblia, né? Na revista, eles estão numa ordem, digamos assim, cronológica, né? Porque muita gente tem dificuldade de entender os profetas justamente porque eles não estão ordenados numa ordem cronológica. Se a gente for pegar, por exemplo, o livro de Reis, no caso, né, de Samuel, Reis, Crônicas e Esdras e Neemias, que é o tempo histórico de todos os profetas, né? Então a gente pegou, alinhado então, né, com os livros de Samuel, Reis, Crônicas e Esdras e Neemias, nós organizamos os profetas de acordo com o seu momento histórico, né? Com a exceção, é claro, de Isaías, que Isaías ele pega um período histórico muito grande. Então, por exemplo, quando nós estudarmos Isaías, né? Quando você for ver a aula de Isaías, Isaías foi dividido em 4 aulas. E a gente vai ver que o período histórico de Isaías ele se estende muito. E aí, quando, por exemplo, a gente vai assistir a outra aula, a gente vai ver que a gente vai ter que retornar um pouquinho na linha cronológica, né? Mas isso tudo, em cada aula, a gente vai fazendo os resgates, né? Os contextos históricos, para que a gente possa entender a atuação e a atividade de cada profeta dentro do seu período histórico, e entender um pouquinho quem foram, na verdade, esses homens de Deus utilizados por Deus para poder comunicar a vontade de Deus ao seu povo. Então, vamos lá? Bom, você vai notar uma pequena diferença agora, tanto na qualidade do áudio. Acho que do áudio não, o áudio vai ficar bom, mas a imagem você vai perceber bastante diferença, porque nós estamos num ambiente aqui para que a gente possa
utilizar alguns recursos visuais que normalmente, gravando diretamente pela câmera, a gente não tem. Porque o primeiro ponto que a gente vai tratar na aula de hoje vai falar justamente da diferença que existe entre a Bíblia hebraica, ou o cânon judaico, e o nosso Primeiro Testamento, né? Ou o Antigo Testamento, como alguns falam, né? Que é o cânon protestante. Né? A lista, cânon é isso, é a lista de livros sagrados. Então, assim, nós vamos comparar a lista de livros sagrados da Bíblia hebraica, que é a Bíblia utilizada pelos judeus, ao nosso Primeiro Testamento. Tá? A gente vai observar algumas coisas. Primeiro, que a mesma quantidade de livros que existe na Bíblia hebraica é a mesma da Bíblia protestante. A quantidade de livros é a mesma. Outra coisa, os livros que tem em uma, tem na outra. Contudo, a arrumação é total e completamente diferente. Somente no Pentateuco, e aí aqui eu vou começar a mostrar para vocês a tela. Olha, observa o Pentateuco aqui da nossa Bíblia, né? Que é a Bíblia protestante. Vou fazer aqui um risco. Aqui. Opa, tá na borracha. Na borracha não risca, né? Olha aqui a Bíblia protestante. Olha quais são os livros da nossa Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. No cânon judaico, olha o cânon judaico aqui, né? Que é a Bíblia hebraica. São os mesmos livros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Ok? Aqui saiu um erro de digitação aqui em que esses dois livros aqui foram trocados. Bom, para o efeito da nossa aula hoje, nós não vamos considerar essas duas Bíblias aqui, tá? A Bíblia grega é a Bíblia da Igreja Ortodoxa, a gente não vai considerar nem essa lista aqui e nem a lista da Bíblia Católica, tá? Porque a gente só vai observar as diferenças e as semelhanças que existem entre o cânon judaico, que é a Bíblia hebraica, e o cânon protestante, que é o nosso Primeiro Testamento que a gente usa. Você vai observar que na Bíblia hebraica, deixa eu voltar aqui para mim novamente. Bom, você vai observar que a Bíblia hebraica ela é dividida somente em 3 partes, que é a Torá, ou lei, Nebiim, que são os profetas, e Ketubim, que são os escritos. Já a nossa Bíblia, a Bíblia protestante, ela é dividida em 4 partes, digamos assim, que são o Pentateuco, que é a mesma coisa que a Torá. A gente até já viu na imagem que exibimos há pouco, né? Que são os mesmos 5 livros. Mas depois nós temos os livros históricos, os livros poéticos. Alguns gostam de falar poéticos e sapienciais, fazendo uma diferenciação aí, colocando como poéticos somente os livros de Salmos e de Cantares, e colocando então nos sapienciais, o livro de Provérbios, o livro de Jó, o livro de Cantares não, Eclesiastes, Jó e Provérbios, né? Como livros sapienciais. E temos depois os profetas que são divididos também na Bíblia protestante entre profetas maiores, que são aqueles que realmente têm uma produção maior mesmo, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E depois nós temos os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí, justamente, onde começam as diferenças, que não serão diferenças em relação à quantidade de livros, mas sim em relação à organização. A diferença vai acontecer justamente a partir dos profetas. Eu vou novamente aqui compartilhar a minha tela. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu vou usar esse mouse aqui. Isso. Vai ficar mais fácil de fazer a transição. Vamos aqui para frente. Isso aqui é uma apostila que eu fiz na época que eu dei uma aula de maneira
voluntária lá no seminário de Irajá, né? Então, assim, mais uma vez, vou lembrar vocês, essas duas colunas aqui do meio não vamos levar em consideração, tá? Que são a Bíblia grega, que é utilizada pela Igreja Ortodoxa, e o cânon católico, que é utilizado pela Igreja Católica. Para não complicar muito, nós só vamos nos ater aqui ao cânon judaico. Opa, o que houve aqui? Pronto. Ao cânon judaico e ao cânon protestante, ou seja, a Bíblia hebraica e a Bíblia protestante. A gente vai observar que logo quando começa os profetas, né, que são os nebiins, na Bíblia hebraica, que tem uma coisa esquisita. Porque olha só, existem 3 divisões dos nebiins. Nós temos os profetas anteriores, posteriores e os 12. E aí, se você já começou a perceber aqui, você achou um negócio estranho. Porque aqui nos profetas anteriores, você está observando que está aqui Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Por que tem esses profetas? Por que esses livros são considerados profetas? Primeiro, né? Porque sempre você vai observar Deus comunicando ao seu servo, a um servo dele, a sua vontade para que o povo fosse orientado, né? Tanto no livro de Josué como no livro de Juízes, nos livros de Samuel e nos livros de Reis, vocês sempre vão ver Deus se dirigindo a um servo para comunicar a sua vontade com o intuito de orientar o seu povo, né? E por que anteriores? É porque assim, é como se esses livros fossem à frente do leitor, nós, né? Meio que contando a história. Se você for perceber, de Josué até 2º Reis, você tem praticamente toda a história do povo de Israel e depois de Israel e Judá, né? Até o exílio babilônico de Judá. Depois você tem os profetas posteriores. Por que posteriores? É como se eles fossem agora atrás do leitor, corrigindo os erros, né? Porque eles são profetas que eles vão profetizar contra os reis, contra os sacerdotes, denunciando os erros do povo. Primeiro ele contou a história, então agora ele vai, esses profetas eles abarcam, né, grande parte também da história do povo de Israel e Judá, né? Então eles vão justamente agora atacar os erros que esse povo cometeu. E aí você vai perceber algumas diferenças já. Ó, você tem aqui Isaías. Ah, tá. Primeiro vamos voltar aqui nos anteriores. Né? Os anteriores você tem Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Aqui na nossa Bíblia, né? no cânon protestante, eles não estão. Por quê? Porque eles são considerados, na Bíblia protestante, como livros históricos. Porque eles contam a história. Ok? Então, nós temos os profetas posteriores. Você vê que é quase igual a nossa. Ó. Vamos observar aqui. Isaías, Jeremias. E aí você observa aqui, ó, Lamentações. Lamentações não está entre os profetas na Bíblia hebraica. Por quê? Ela é colocado como Ketubim. O que é o Ketubim? É aquela terceira parte, são os escritos, ok? Mas ele consta aqui na Bíblia protestante como um livro dos profetas, inclusive relacionado entre os profetas maiores. Depois você tem Ezequiel, ok? E, olha só, novamente, ó, Daniel não é considerado profeta na Bíblia hebraica. Ele é considerado
parte integrante da terceira parte da Bíblia hebraica, que são os Ketubins, né? Mas ele está aqui, olha só, perfilando na Bíblia protestante, na nossa Bíblia, entre os profetas maiores. Então a gente já percebeu aqui a primeira diferença, né? Que todos esses aqui anteriores, eles são considerados na Bíblia protestante como livros históricos. E aqui, dos nossos profetas maiores, nós temos Lamentações e Daniel, que na Bíblia hebraica estão entre os Ketubins. Eles não são considerados como livros proféticos, tá? E como assim? Quando a gente for chegar na aula de Lamentações, quando a gente chegar na aula de Daniel, a gente vai falar sobre isso, mas agora não, porque senão a gente vai entregar todo o ouro, aí fica um negócio muito sem graça, né? E aí quando a gente chega nos 12, todo mundo é igual. Oséias aqui, na hebraica, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, ok? Quando chega nos 12, é todo mundo igualzinho. A diferença mesmo só fica aqui nesse comecinho, né, em que na Bíblia hebraica nós temos esse grupo aqui que não existe na nossa Bíblia, né? Ou melhor, existe, mas eles fazem um conjunto, na verdade, né? Se a gente for acrescentar aqui, a gente deveria acrescentar, deixa eu ver, na nossa Bíblia, nós acrescentaríamos Ruth, Primeiro e Segundo Crônicas e Esdras e Neemias, né? Se a gente for pensar, esses livros aqui, Josué, Juízes, aí tem aqui Ruth, Samuel, Reis, você tem Primeiro e Segundo Crônicas, Esdras e Neemias. Esses aqui, mais Ruth, Primeiro e Segundo Crônicas, Esdras e Neemias, vão formar o nosso grupo dos livros históricos, né? Mas, como eu já expliquei, na Bíblia hebraica eles são considerados profetas anteriores, né? Esses aqui, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Depois a gente encontra essa pequena diferença aqui entre os posteriores da Bíblia hebraica e os nossos profetas maiores, né? Em que a gente vai observar aqui que Lamentações e Daniel não estão entre os profetas na Bíblia hebraica. Eles são pertencentes ao terceiro grupo chamado os Ketubins, né? Ou escritos. Aí quando chega aqui nos 12, todo mundo fica feliz porque os 12 são exatamente os profetas menores. Só para vocês terem aqui a coisa mais arrumadinha, né? Aqui, quando a gente chega nos históricos do cânon protestante, né? Olha aqui, isso aqui são os nossos livros históricos, né? Como eu falei, ó, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Acho que eu esqueci da Esther, né? Se você for perceber, aqui, ó, Josué, Nebiim, Juízes, Nebiim, Ruth, pertence aos Ketubins, né? Nebiim é o quê? Profeta. Ketubim é o quê? São os escritos. 1º e 2º Samuel, profeta. 1º e 2º Reis, Nebiim, profeta. 1º e 2º Crônicas, Ketubins, escritos. Esdras, escritos. Neemias, escritos. Esther, escritos. Tá? Esses aqui eu não vou nem comentar, né, que são os deuterocanônicos e apócrifos, não vamos entrar nessa seara, porque não nos interessa para o nosso estudo, né? Bom, agora deixa eu voltar aqui. Você pode estar perguntando agora, né, o porquê... Ai, meu Deus, o mouse está na outra tela aqui. Opa, pronto, agora chegou aqui nessa tela. E aí você pode estar se perguntando, mas por que dessa diferença? Por que a Bíblia hebraica fez de um jeito e a Bíblia protestante, de certa forma, as Bíblias cristãs, de uma maneira geral, né, seja a Bíblia ortodoxa, que é a Bíblia grega,
ou a Bíblia católica e a Bíblia protestante, por que elas são diferentes? Porque a organização das Bíblias cristãs seguiram a organização da Septuaginta. Lembra da Septuaginta? Ela foi uma tradução que aconteceu lá no século III antes de Cristo. Foi uma tradução do hebraico para o grego. Foi uma tradução feita por rabinos judeus, no entanto, sob supervisão dos gregos, ou seja, uma influência grega. Então, eles organizaram da maneira que eles entenderam ser a mais correta ou a mais lógica. No ano 100 depois de Cristo, é que lá em Jâmia, na cidade de Jâmia, é feito um concílio rabínico em que se define quais são os livros considerados sagrados pelo judaísmo. E aí, então, são considerados sagrados todos os livros que também compõem o nosso Antigo Testamento protestante, né? Por isso que o nosso Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, é igual em número de livros à Bíblia hebraica, só que eles organizam dessa maneira diferenciada, seguindo a tradição judaica, né? Então, eles dividiram entre a lei, os profetas e os escritos. Tá bom? Bom, agora a gente vai investigar um pouquinho a respeito do que é o profeta, as suas origens, né? A origem da palavra e tudo mais. A principal palavra hebraica que para nós traduzido é profeta é a palavra nabi. É a mesma palavra que vai dar nome à segunda parte da Bíblia hebraica, que são os nebiins, ou profetas. Nabi significa gritar, proclamar, confirmar. Mas o nosso vocábulo, né, a nossa palavra profeta, ela não vem diretamente do hebraico, ela vem do grego, a palavra profetes, que assim, né, já é uma tradução do hebraico para o grego, do grego para o português. E essa palavra profetes, assim, é aquele que profere, é o arauto, num sentido mais trabalhado, né, que seria o profeteneuin. É complicado falar essas palavras assim em grego e em hebraico, né? É o que fala em nome da divindade. Mas nunca essas palavras elas podem ser traduzidas no sentido de predizer, ou naquele sentido assim, né, como se fosse adivinhar o futuro. Mas sim nessa pegada, né, nesse sentido de proclamar, né? É alguém que fala em nome de. Afinal de contas, eles recebem uma palavra de Deus e transmitem ao povo, um representante de Deus. A gente poderia dizer que a maneira como se entende a profecia no antigo Israel, né, ela vai sofrendo certas mudanças, ou pelo menos assim um certo amadurecimento da atividade profética. A primeira pessoa a ser chamada de profeta é Abraão. Isso faz todo sentido, uma vez que Deus faz de Abraão um povo para si, um povo esse que teria revelado qual é a vontade de Deus e teria a função de comunicar às outras nações a sua vontade. O registro está lá em Gênesis, no capítulo 20, versículo 7, em que diz: agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará a seu favor para que você não morra. Mas se você não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Isso aqui foi de uma ocasião em que Abraão apresentou Sara como se fosse a sua irmã, né? Na verdade, irmã, prima, tanto faz, porque no hebraico esses termos são iguais, né? E aí o que acontece? O rei lá toma Sara para ser sua esposa, né? Graças a Deus não acontece as núpcias. E aí, então, há a possibilidade de reverter isso. Assim, não vou entrar muito detalhe na história, mas só interessa para a gente esse registro aqui de que Abraão é o primeiro homem a ser chamado de profeta. Depois dele, né, o grande nome, que é o grande profeta, é Moisés,
faz todo sentido. Afinal de contas, foi Moisés que recebeu as tábuas da lei. A Moisés foi revelada toda a lei de Deus. Moisés era um homem que falava com Deus face a face e comunicava ao povo toda a orientação que Deus tinha a dar para o povo, né? E aí, até inclusive em Deuteronômio, capítulo 34, é o último capítulo de Deuteronômio, diz que nunca houve em Israel profeta igual a Moisés. Quando a gente vai mais para frente da história, né, a gente acabou de falar de Abraão. Abraão é aquele iniciozinho dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Depois a gente está falando de Moisés, que é depois que a gente está falando então do período do Êxodo, né, da saída do povo do Egito na sua chegada na Terra Prometida. Depois, quando eles chegam na Terra Prometida, sob o comando de Josué, a gente tem o início então do tempo dos juízes. E aí nós temos Débora, uma mulher que é identificada como profetisa. A gente tem muito pouco detalhe a respeito do que foi a atividade profética de Débora. Só temos uma revelação que foi dada a Débora, por exemplo, que o exército de Israel, sob o comando de Baraque, iria conseguir retirar, né, e dominar, vencer o exército de Jabim, que era um povo que estava oprimindo os israelitas naquela época, né? Então, assim, na verdade, a atividade de Débora é muito mais ligada à atividade de juiz do que à atividade de profeta. Mas, digamos assim, temos aí esse relato, né, de Débora. Finalizando o tempo de juízes, nós temos Samuel. Samuel, que é o último grande juiz, e ele é também identificado como profeta, ele que então vai ungir o primeiro rei de Israel, que é Saul, né? E aí, contemporâneo a Samuel, a gente tem uma classe de profetas que ela aparece na Bíblia meio sem eira nem beira e desaparece também sem dar nenhuma satisfação, que são os tais profetas estáticos, né? Não é estático de estátua, não. É estático de êxtase, né? Eram profetas que eles entravam em transe e aí, então, assim, profetizaram. Vamos observar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem na unção de Saul como rei, uma orientação que Samuel vai dar para Saul. Lá em 1 Samuel 10, versículos 5 e 6, diz o seguinte: Samuel a Saul: depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar na cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará em transe e será um novo homem. Né? Essa é uma característica desses profetas, né? Eles através da música entram em transe e assim então dão as suas profecias, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 19, versículos 23 e 24, também a gente tem completado essa história, né? Então Saul foi para lá, entretanto o Espírito de Deus se apoderou-se dele, e ele foi pelo caminho em transe profético até chegar a Naiote. E despindo-se de suas roupas, também profetizou em transe na presença de Samuel. Ele ficou deitado nu aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Né? Então, assim, a gente tem essa atividade profética, assim, que é um tanto quanto esquisita, né? Quando a gente vai pensar em todos os outros profetas. É, assim, um parênteses em que a gente não consegue nem entender muito bem, né, o que foi aquilo. A gente tinha acabado de sair de um período de exceção, que foi o período de juízes, né, em que foi um período assim, né, em que Deus levantava esporadicamente pessoas para poder libertar o povo. A gente começou então a monarquia, e a monarquia que não era quista por Deus, né? Deus não queria que a monarquia começasse naquele momento. Saul
foi alguém que foi pedido pelo povo e não alguém da vontade de Deus, isso tudo acontece, né? E assim, é uma coisa interessante, porque esses, da mesma forma que eles desaparecem, e simplesmente nunca mais a gente observa esse fenômeno. Inclusive, Elias tem um momento, acho que é segundo Reis, Elias vai ser segundo Reis, acho que é lá pelo comecinho, capítulo 3 no máximo, ele tem um momento em que ele pede para que toquem músicas, para que ele possa profetizar. Só que assim, é muito diferente do que, por exemplo, a gente observa em Saul, porque Elias, ele profetiza completamente lúcido. Ele faz a sua profecia lúcido, consciente de si, ele não está em transe, ele simplesmente é acompanhado de instrumentos e realiza a sua profecia toda em poesia. E isso é uma coisa bastante interessante que a gente vai observar assim, na maioria esmagadora dos profetas. É que eu até gosto de brincar com a palavra, né, que o profeta, ele dentro de si tem um poeta, porque se a gente tirar o R e tirar o F, né, da palavra profeta, a gente vai encontrar a palavra poeta, né? Claro, isso só vai aparecer no português, mas é uma coisa interessante para a gente poder observar, né, e na verdade registrar que os profetas eles têm muito esse hábito de declarar as suas poesias, as suas profecias no formato de poesias, né? E por que disso? Gente, olha só, os profetas eles vão traduzir em palavras humanas aquilo que eles experimentaram, aquilo que eles perceberam, aquilo que eles receberam de Deus. Então, assim, são pessoas que eles possuem uma sensibilidade, e aí a gente não pode entender que seja uma sensibilidade só natural, uma sensibilidade de feeling. Não, é realmente uma sensibilidade sobrenatural de fazer uma leitura do cenário interno do país, mas também externo, e expor a denúncia, expor o erro, o pecado, chamar o arrependimento e apresentar as consequências caso o povo, o rei, o sacerdote não venha a se arrepender. E assim, essa experiência pessoal, quando ela é verbalizada, quando a gente pega a revelação de Deus, que é um ser transcendente, e transforma para uma coisa imanente, né, uma coisa palpável, que é uma escrita ou que é uma fala humana, com certeza essa revelação ela já sofre uma redução, porque ela passa por esse filtro humano da linguagem, que é limitada. E aí então, como o profeta se expressa na linguagem mais elevada que a humanidade conseguiu produzir, que é a poesia. Isso é muito interessante, quando você observa que a maioria dos profetas, eles se expressam quase da sua totalidade na poesia. Alguns também, isso é uma coisa bastante interessante dos profetas, é que eles são meio teatrais, eles são tanto quanto dramáticos, assim, muitas vezes, como se fossem assim, grandes encenações, não no sentido assim de falsear a mensagem, não, mas para justamente poder transmitir a mensagem, né, e fazê-la mais compreensível. A gente, por exemplo, a gente fez aqui uma seleção. Isaías, ele anda descalço e nu no capítulo 20 para poder demonstrar a situação que o povo estava. Oséias, ele casa com uma prostituta para poder demonstrar a relação que Deus tinha com Israel, colocando Israel como uma grande prostituta. E aí ele dá o nome dos seus filhos, né, de não meu povo, e o outro, agora fugiu o nome, né, que são justamente assim, para poder representar a situação do povo de Israel. Assim, não precisa aqui eu trazer o detalhe do nome dos filhos do Osés, mas é só para a gente poder ver essa característica que os profetas trazem na comunicação. Jeremias, por exemplo, ele utiliza muita parábola, né? E talvez seja por isso que quando o Jesus ele chama os discípulos e aí pergunta, né, quem
quem o povo dizem que eu sou, alguns vão dizer assim, alguns acham que você é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Talvez a citação aí de Jeremias tenha sido pelo fato de Jeremias ser alguém que, por exemplo, se utilizava bastante de parábolas, né? A gente tem o cinturão de linho, o jarro de barro na mão do olheiro, né? A compra de um campo, várias parábolas que a gente conhece, né? Quando nós vamos ler o livro de Jeremias. Embora que, quando nós formos estudar Jeremias, né? Se você não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas quando estudarmos Jeremias, a gente não vai entrar nessas parábolas, porque são os assuntos que são mais comumente trabalhados quando as pessoas sobem no púlpito para poder pregar um sermão baseado em Jeremias. Então, claro, a gente sempre vai explorar aquilo que normalmente não é explorado, uma vez que a gente não tem tempo para poder explorar, por exemplo, todo o livro de Jeremias, que é um livro riquíssimo, né? Ezequiel tem a questão lá do desenho na cerâmica, as duas varas. Abacuque, ele inventa o outdoor, né? A gente vê lá Abacuque no capítulo 2, 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Ou seja, todo marqueteiro tinha que pagar royalty aí pro Abacuque, que foi Abacuque que inventou o outdoor, né? Mesmo quem passasse correndo ia ver a mensagem revelada de Deus a Abacuque. Bom, uma outra característica também, acho que assim, vamos encerrar nessa característica, é o sofrimento do profeta. Como profeta sofre. Jesus. Vamos lá, vamos lembrar só de alguns. Vamos lembrar só de alguns. Vamos lá. Moisés, que foi lá o primeirão, né? Assim, primeirão no sentido dos mais importantes, né? A gente já viu que Abraão foi o primeiro a ser chamado de profeta, mas de importância, nível de importância, assim, Moisés foi o que abriu, né? Teve que aguentar um povo murmurador, mas um povo chato, como a palavra de Deus diz, povo de dura cerviz, ou seja, cabeça dura. Você imagina o que é você estar liderando um povo desse tipo. Samuel teve que morar na casa do sumo sacerdote Eli, que era um pai completamente complacente. Era pai de 2 filhos, né, que era Ofni e Finéias, que eram completamente, assim, ignoravam as coisas de Deus, desonravam ao Senhor no trabalho do sacerdócio, assim, uma coisa terrível. Elias, por exemplo, ele chegou a entrar em depressão quando ele estava sendo perseguido pela esposa de Acabe, né, a Jezabel. Ele chegou até a achar que ele estava sozinho, que não havia mais ninguém, ele entra naquela depressão toda. Jonas, assim, culpa da teimosia dele, né? Porque afinal de contas, né, profeta é homem, então ele não é perfeito. E por conta da teimosia dele, ou se você quer que eu diga com todas as palavras, por conta da desobediência dele, ele passa lá, né, um pernoite, melhor 3 pernoites, né? Pernoites e perdias. Nem sei se essa palavra existe. Passa lá 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Amós, a gente tem aquela situação, né, em que o profeta Amazias chega para Amós e diz o seguinte: a terra não pode mais suportar as suas palavras. Oséias, a gente acabou de citar aqui agora, Oséias ele foi assim, ele foi compelido a casar com uma prostituta. Olha que coisa desagradável. Digamos assim, era uma prostituta ativa, não era uma ex-prostituta arrependida, não. Porque, como prostituta, ela abandona Oséias e volta para os seus amantes, né? E Oséias resgata mais tarde a sua esposa, né? E cuida dela, e cuida das feridas dela. Assim, realmente o Oséias tem no seu casamento uma própria representação da relação de Deus para com o povo, né?
que Israel realmente ele se comportou, ele se prostituiu, ou seja, se relacionou e se permitiu influenciar pelos costumes de outras nações, foi completamente explorado por essas nações, e depois Deus ainda se voltou a Israel e resgatou Israel e cuidou de Israel. Essa é a história, né? Miqueias é um camarada que ele sofre demais porque ele percebe que a sua palavra não tem penetração. Aliás, isso é um grande sofrimento de todos os profetas, né? Gente, assim, é sofrimento demais, porque você percebe que a coisa está andando para o lugar errado, né? Só que você não é alguém que está de fora, não. Você é alguém que está dentro. E se a pessoa não te escuta, vai dar ruim. Não é um vai dar ruim para uma comunidade estranha. Vai dar ruim para a sua comunidade. Entendeu? É você que vai sofrer. Então, assim, Miqueias, na verdade, todos os outros profetas, eles sofrem justamente por conta disso. Por não ver no povo aderência à mensagem. Jeremias, olha só, vamos lembrar de Jeremias. Jeremias, qual é o apelido de Jeremias? É o profeta chorão, né? Profeta chorão, profeta de dores, homem de dores. Ele que escreve o livro de Lamentações, né? Que é a mais densa a quantidade de sofrimento por linha dentro da Bíblia, né? A densidade de sofrimento por linha da Bíblia está no livro de Lamentações. Abacuque é aquele profeta que entra em crise, porque ele vê uma escalada de sofrimento no reino de Judá, e ele diz assim: Senhor, até quando vai me fazer ver a violência? Né? Tamanho a sofrimento. Daniel é o quê? Jogado na cova dos leões. Já idoso, certamente idoso já, Daniel jogado na cova dos leões. Você tem lá os últimos três, né? Com Ageu, Zacarias e o Malaquias, que são profetas que vão atuar após o retorno do povo de Judá à sua terra natal, depois de passar 70 anos no cativeiro babilônico. E aí você vê um povo que quando chega na terra, né, tem aquele Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de alegria e nossa língua de júbilo cantou. Aquela coisa, né? Que todo mundo feliz e tal. Gente, não demorou nem 2 anos o povo esquecer de Deus e não reconstruir o templo. Depois parou a obra, demorou 16 anos para poder o templo voltar a ser construído lá com Ageu e Zacarias. Malaquias vai aparecer quase 80 anos depois de Ageu e Zacarias, e Malaquias vai ver, sabe o quê? Um povo já desviado do Senhor, sacerdotes que se permitiram se corromper. E a gente está falando de um povo que foi para o exílio por conta dos seus erros, porque se enfraqueceram enquanto nação. E aí o camarada vai... É difícil. A tarefa do profeta é uma tarefa difícil, porque o povo de ontem, o povo de hoje, tem se demonstrado, mesmo com a presença do Espírito Santo entre nós, povo de dura cerviz, povo orgulhoso, povo que acha que sabe das coisas e ignora completamente os seus profetas, né? E assim, quando a gente vai falar, por exemplo, de Jesus, né, que é o profeta dos profetas, lembra de Jesus chegando em Nazaré? Nazaré era o quê? A terra natal. É Jesus que faz uma denúncia de algo absurdo que acontece em toda a história dos profetas, de ontem e de hoje, que é que um profeta não tem honra no seu próprio lugar, na sua própria terra, né? Ali em Marcos capítulo 6, versículo 4, Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, né?
a falta de reconhecimento da comunidade em relação ao profeta que está ali. Ali para poder orientá-los, ali para poder trazer para eles a orientação do Senhor para a condução do povo. Assim, embora essa falta de reconhecimento ela não seja justificada, embora ela seja condenada por Jesus, eu até consigo imaginar pelo próprio texto bíblico uma certa explicação. Porque é o seguinte, o profeta ele vem de dentro, ele conhece a cidade, né? A gente falando assim até dos profetas do Antigo Testamento também. Ele conhece a cidade, ele conhece o povo, pior, ele conhece as pessoas individualmente. Então, para o profeta ele é assertivo. O profeta ele é bem acertado naquilo que ele vai falar, ele vai lá na ferida, naquilo que precisa ser dito, naquilo que precisa ser consertado, naquilo que precisa ser confessado, naquilo que as pessoas precisam se arrepender. Não tem como enganar o profeta. A gente vai ter Paulo, por exemplo, principalmente ali na igreja de Coríntios, se eu não me engano, principalmente, ele vai ter problemas com pregadores itinerantes. São os bonitões, assim, que não vem do nada, né? E aí Paulo ainda tem o acréscimo de que muitos deles eram, inclusive, judaizantes, né? E aí vinham e pregavam, tinha uma oratória, uma coisa assim, impressionava o povo, e aí começava a desvirtuar a doutrina da comunidade fundada por Paulo. Né? Porque o pregador itinerante, gente, ele sempre vai dar o quê? Aquela palavra mais palatável. Mesmo que seja uma palavra assim exortativa, né? Como as pessoas erradamente falam, né? A cajadada, né? Porque cajadada não é legal não, tá, gente? Porque o cajado, você tá errado, né? O cajado ele é utilizado pelo pastor para poder trazer a ovelha para perto. Né? A vara que servia para poder disciplinar a ovelha, né? Então, assim, você não poderia nunca utilizar o mesmo instrumento que você usa para poder trazer para perto, para poder bater na ovelha quando ela se desviava, né? Então, assim, essa palavra, assim, que foi até comum, né, a gente usar, essa mensagem foi uma cajadada. Tá errada. Em tese seria a palavra foi uma varada, né? Porque é a vara que serve para disciplina. Mas mesmo que o profeta itinerante ele venha trazer uma palavra exortativa, né? Uma varada, digamos assim, nunca vai ser com profundidade. Por quê? Porque ele não conhece a realidade daquela comunidade, né? Já o profeta ele conhece as pessoas. Então, quando ele fala ali, ó, pum, ao coração, bem na raiz do problema. Ele incomoda, ele não pode ser enganado. E também aquela questão que muitas vezes, por que o profeta ele não é reconhecido, né? É porque também o profeta, ele tá, assim, parece que ele está sempre por lá. O profeta, ele está sempre por lá. Amós é aquele plantador de sicômoros, né? Tá, sei qual é. Isaías, pô, calma aí, que Isaías está falando esses negócios com a gente? Pô, Isaías estava sempre aqui com a gente, na corte, de boa, agora tá falando aí esses negócios aí. E aí, assim, é o problema de Jesus, né? Aí tá lá em Nazaré, o pessoal tá assim... Gente, não é esse o filho de José, o carpinteiro? E agora ele está aqui querendo... Não, né? É aquela coisa de você... das pessoas não darem o valor para a pessoa que estava ali sempre com elas, né? Isso aconteceu. Mas, meus queridos, uma coisa que Jesus diz... E uma coisa que ele vai dizer tanto no seu evangelho como nas cartas às igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E ouça a orientação dos seus profetas. Eu acho que a beleza dos profetas, em boa medida, está nisso. Eles não são pessoas perfeitas, né? A gente vai observar isso à medida que a gente for estudando todos os profetas.
Então, assim, eles tiveram seus maus momentos. Alguns profetas que são profetas que a gente não vai tratar, que são profetas que não têm livro próprio, né, digamos assim, por exemplo, como Elias, que eu citei, tiveram depressão, né? Abacuque, ele foi questionador. Abacuque, ele foi, de certa forma, até um pouco arrogante na sua colocação. Jonas foi desobediente. A gente vai ver que muitos profetas, eles tentaram fugir da sua vocação, né? Até o próprio Moisés. Moisés, ele fala o quê? Que é pesado de línguas, né? Ele diz para Deus que ele é pesado de línguas. Alguns falam assim, que Moisés era gago, né? Pode ser, ou qualquer outra coisa. Ou podia ser um boca suja, não sei. Será que Moisés falava muito palavrão, né? Ele precisou ser transformado para poder, então, transmitir a palavra de Deus, né? Não sei, que pesado de língua pode ser muitas coisas. Inclusive, é o mesmo problema que aparece em Isaías, né? Ai de mim, que tenho impuros lábios e moro num povo de lábios impuros, né? Assim, sempre tentando colocar Jeremias, né? Eu sou muito jovem. São inúmeras vezes que a gente vê que os profetas até tentam evitar o atendimento à sua vocação. Mas eles vão lá, eles cumprem. Eles levam até o fim a sua missão. Eles cumprem o seu papel. Certamente eles vão receber a coroa da vida, né, que é a promessa que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, assim, a partir de semana que vem, essa aula foi, como eu disse lá no início, uma aula um tanto quanto mais técnica, né? Para a gente poder, assim, entender um pouquinho a respeito do perfil dos profetas, onde eles se inserem, né, na história, quem são, assim, foi assim um cenário geral a respeito dos profetas. É uma aula, digamos, até assim mais informativa, menos devocional. Mas eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né, com relação aos profetas. É a resiliência que eles têm no cumprimento da missão. Porque, no final das contas, todos eles cumpriram a sua missão de comunicar a palavra de Deus. E certamente todos eles agora aguardam a coroa da vida, né? Porque foram fiéis até a morte. Então, meu caro, minha cara, Deus te abençoe. Quero convidar então você agora a assistir nas próximas semanas os vídeos em que nós vamos tratar sobre cada um dos profetas de Israel. Então, até lá, um abração.